Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa escola dominical. Vamos começar com uma palavra de oração. Eu vou pedir para o irmão Luiz fazer uma oração para nós começarmos. O irmão Luiz, isso. Senhor Deus, querido Pai, te damos graça nessa manhã, ó Deus. O Senhor tem nos trazido até a tua casa, seja para adorar, bendizer e te louvar, ó Deus. Amém. O Senhor esteja conosco nesta manhã, ó Deus. Obrigado por essa semana que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, por essa hoje que está iniciando, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo a tua boa vontade em nossas vidas, ó Deus. Possamos estar firmes no teu caminho e aquelas pessoas que ainda não chegaram, o Senhor possa trazer eles em segurança, ó Deus. Abençoa o grupo de louvor, ó Deus. Abençoa os professores. Abençoa a palavra desta manhã. Possamos aprender cada dia mais de ti, ó Deus. E não somente ficarmos para nós, mas que possamos passar isso adiante, ó Deus. Cada dia mais, ó Deus, que o Senhor esteja nos capacitando, ó Deus, esteja nos preparando, ó Deus, para aprender cada dia mais a tua palavra, ó Deus. O Senhor esteja conosco nessa manhã. Esse é o que eu peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqueles que puderem ficar em pé, vamos cantar o hino de número 39 do Voz de Melodia, Castelo Forte.
vamos cantar o hino de número 476, Brilho Celeste. Poder sentar, amados. Vamos recitar todos o hino, o versículo do mês, Romanos 8:34. Vamos falar todos juntos? Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Romanos 8:34. Algum irmão gostaria de tentar falar ele? Lembrando que hoje é o último dia, irmã Expedita. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, e está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Romanos 8:34. Amém. Não, mas foi certinho, só é uma versão diferente, né? Então, mas está certinho. Mas alguém gostaria de falar? Acho que o restante, acho que todos já falaram, né? Certinho? Então vamos falar ele mais uma vez, lembrando que hoje é a última oportunidade que nós temos à noite, então vamos falar todos juntos. Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Romanos 8:34. Então hoje à noite é a última oportunidade que nós temos para falar. Então já na semana que vem, a partir de quarta-feira, já é um novo versículo, tá bom? Então só lembrando de alguns avisos, amados irmãos, hoje à noite nós temos o culto de adoração às 19h30.
Então vamos participar, vamos vir preparados para ouvir a palavra do Senhor. E não, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, nós não vamos para o culto, nós não chegamos aqui para assistir o culto, nós chegamos aqui para cultuar. Então, ou seja, nossa prestação de cultos a Deus, de culto a Deus. Então, vamos vir com corações preparados para cultuarmos ao Senhor em conjunto, tá bom? Às 19h30. Na quarta-feira nós temos a reunião de oração, e eu tenho sentido falta de muitos irmãos na reunião de oração, né? A reunião de oração, eu vou dizer, era uma das reuniões que tinha mais gente aqui na igreja. De repente, de um tempo para cá, a gente começou a fazer isso. E eu sempre falo, uma igreja que não ora é uma igreja que não cresce. Não cresce intelectualmente, não cresce em intimidade com Deus e não cresce em quantidade. Então nós precisamos estar orando, sabe? Um dos segredos da igreja de todas as épocas é que eles oravam. Tem uma história a respeito do Spurgeon, né, que foi um dos maiores teólogos batistas que já existiu, e uma vez perguntaram para ele qual era o segredo do ministério dele de ser tão grande. E ele levou uma pessoa, eu não lembro quem era, ele levou para o porão da igreja, e quando chegou lá tinha uma multidão de homens orando enquanto o culto era realizado. Então o segredo sempre foi esse, uma oração constante. Então uma igreja que ora é uma igreja que cresce. Amém? Então eu ouvi todo mundo falando amém, vou cobrar todo mundo de estar participando do culto de oração. Irmãos, só relembrando, no encontro regional das mulheres aqui em Uberlândia vai ser no dia 1º/5, já estava distante, agora está bem próximo, né? Essa data de 10/4 foi prorrogada para 15/4 com o mesmo valor de R$90. De R$90? Não, perfeito. Tá? Tem duas irmãs que fizeram a inscrição, então já está feita a inscrição dessas duas irmãs. Isso. Está faltando mais umas 3 irmãs, Então, irmãs... Não estamos com a carga toda. E uma coisa, o encontro regional de... Senhoras e moças. De mulheres, né? Então, todas as mulheres da igreja estão não convidadas, nem assim, se você quiser vir, né? Estão convocadas a participarem. E eu novamente vou jogar de novo a responsabilidade nos maridos. Quer que sua esposa seja uma crente firme e fiel? Dê o primeiro exemplo. Mas eu não quero ir, estou cansada. Não, você vai. Lá em casa foi assim. Não, você vai. Eu estou brigando, você vai. Não, estou brincando, irmãos, não foi assim, não. Mas uma coisa que eu digo para os irmãos, insistam com suas esposas para ir, tá bom? Às vezes não está animado, não quer ir, mas eu sempre digo lá em casa, a gente conversa bastante, e os dias que a gente menos quer ir, ou as programações que a gente menos quer participar, são as que mais falam no nosso coração. Então, irmãs, eu insisto com as irmãs de participarem em peso do encontro regional das mulheres. Olha, eu vou dizer, não é fazendo missa de corpo presente, mas ultimamente a nossa igreja tem sido destaque em praticamente todas as reuniões que nós fazemos junto com as outras igrejas, né? Nós tivemos o Confrajovem de Catalão, tivemos ontem, não é fazendo missa de corpo presente, mas o Nicolas foi escolhido lá com uma das melhores frases a respeito sobre o que era a verdade absoluta lá no Confrajovens. Nós tivemos nas reuniões das igrejas destaque na maioria das coisas. Então isso é para nós não nos vangloriarmos, mas para nós lembrarmos que a nossa responsabilidade é estar constantemente servindo ao Senhor, tá? Então vamos participar, irmãos. O Pedro vai me dar uns cascudos, porque eu esqueci de trocar de novo, Pedro, o tema das conferências. Ele já consertou, tá, irmãos? Eu que esqueci de colocar nesse slide específico. Mas o nosso tema das conferências vai ser a Igreja por quem Cristo morreu, vai ser do dia 18 ao dia 20, então vai ser sexta, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. O preletor vai ser o pastor Bill. Então vamos orar por duas coisas, para que nós sejamos edificados com a mensagem que vai ser trazida, né, e fiquemos fortes como uma igreja que realmente Cristo morreu, e o segundo, para que hajam conversões.
né, que pessoas possam ouvir a palavra de Deus e haver conversões ali naqueles dias. Então vamos participar todos. Aos irmãos que gostariam de fazer algum especial, por favor, falem comigo ainda essa semana, porque nós já estamos finalizando as preparações para o culto, para os cultos, então eu gostaria de que os irmãos participassem mais ativamente, não só passivamente de ouvir, de participar, mas ativamente, participando do culto mesmo, tá bom? Vamos lembrar também os homens, aí eu vou falar, não são só os homens casados ou os homens mais velhos, mas todos os homens, desde os adolescentes até os adultos. Nós teremos um encontro de homens lá na Igreja Batista Emanuel, vai ser no dia 5, essa semana agora, às 19h30. Então, novamente, estamos convocando os homens a participarem, tá? Eu vou ser o pregador lá, e o nosso tema vai ser sacerdotes do lar. Lá na Igreja Emanuel, eles têm visto durante esses próximos meses, cada pastor vai trazer a respeito vários pastores vão trazer a respeito do tema sacerdotes do lar, trazendo a sua perspectiva bíblica sobre isso, tá? Então, os homens, é importantíssimo saber disso, inclusive os adolescentes e jovens que estão se preparando aí para futuramente namorarem e casarem, precisam entender como é que funciona o lar. A gente não é perfeito, mas a gente já tem uma determinada experiência quanto a isso, tá bom? E principalmente que vai ser à luz da palavra de Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos ter os nossos dízimos e ofertas. Nós temos utilizado o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E enquanto nós dizimamos, eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé para nós cantarmos o cântico em espírito e em verdade. Aqueles que quiserem fazer as suas dízimos e ofertas no gasofilácio tem aqui na frente, se não, tem o QR Code lá atrás na igreja, tá bom?
faça uma oração agradecendo os dízimos e ofertas? Senhor nosso Deus, nos corações dos céus, te louvamos pelo poder desse te dar. Pai, nós estamos aqui na tua casa para te louvar, para te agradecer, junto com esses irmãos, ó Deus. Nós queremos agradecer a cada um pela presença deles. Pai, agora nós agradecemos ao Senhor também pelas ofertas, dízimo, Pai. O Senhor vem, Deus, realmente assim, fazer com que, ó Deus, essa oferta multiplique na tua casa, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Neste momento, vamos abrir nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura sucessiva. Então, eu lerei o primeiro versículo e os irmãos lerão até nós completarmos o texto, tá bom? Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Amém? Diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Completai a minha alegria de modo que venceis a mesma coisa. Tenhais o meu amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento de que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhes deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. amém, irmãos? Então, nós somos um em Cristo, não é verdade? Então, vamos cantar, por último, o hino do mês, Será Exaltado, hino de número 100 do Voz de Melodia. Calvário,
ao pastor que ministrará a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Muito bem. Eu não sei se está muito alto, tá? Nós estamos falando sobre os nomes de Deus. Hoje nós queremos encerrar. Então nós distribuímos a apostila semana passada. Aí se você não recebeu, aí você me fala que aí depois eu faço para você, mas só que hoje eu não fiz, tá certo? Bom, nós estávamos ali na página 8, nós falamos ali vários nomes que são atribuídos a Deus nas Escrituras, e lembra que nós falamos a palavra El, certo? Que é um nome de Deus. Então, sempre que você vê esse El, o significado é Deus, certo? Então muitas pessoas têm no final do seu nome esse El, Daniel, Samuel e assim por diante. Raquel, né? Apesar que Raquel significa cordeiro, né? Muito bem. E tem o plural, que é Elohim, certo? É a forma plural. Deus usa essa palavra lá na criação, essa palavra que aparece lá, fez o Senhor Deus, falou Deus, essa palavra que aparece ali, tá? E aí eu falei do Elion, falei do Adonai, falei do Shaddai, que esse El Shaddai vem Deus, Shaddai significa poderoso, Deus todo-poderoso. A primeira vez que Deus se revela como El Shaddai, o Deus todo-poderoso, foi para Abraão. Então, não sei se os irmãos estão lembrando, no capítulo 17. Capítulo 17, Ismael tinha 13 anos de idade. Deus tinha falado com Abraão antes de Ismael nascer, mas depois que Abraão deu ouvidos à voz da mulher e deixou de dar ouvido, e aí não deu ouvido à voz de Deus. Ele desobedeceu a Deus. Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Sem falar no sentido assim, registrado nas Escrituras, né? A gente não tem registrado nas Escrituras que Deus tenha falado com ele, não está registrado. Mas depois, quando Deus se revela para ele se revela como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque ele estava acreditando que Deus iria cumprir o seu propósito ou sua promessa através de Ismael. Ele aceitou a lógica da mulher e realmente, e com isso ele deixou de confiar que Deus é possível para Deus. Mas como Deus não tinha se revelado, então Deus se revela para ele. Eu sou Deus El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esse Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus, certo? É o seu Deus, é o meu Deus, certo? Não há nada impossível. Se você tem alguma coisa que você fala, não, isso aí não tem jeito. Tudo tem jeito, tá? Que é uma coisa que as pessoas fizeram, até um ditado popular, é o ditado popular que virou: para tudo tem jeito, menos para a morte. Deus não deu um jeito para resolver o problema da morte? Quem sabe como é que é? Exato. Então, o problema para resolver o problema da morte é Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. E aí, se você ler 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver que nós também vamos vencer. Nós temos a promessa de Deus de que Ele vai ressuscitar os nossos corpos mortais. Então, para tudo tem jeito, se é Deus que está na frente, certo? Então, até mesmo para a morte, que é a coisa que os homens acham que é
impossível, certo? Esse é o Deus, é o Shaddai. Agora nós temos falado também do nome Jeová. Então, o dia que falou sobre Jeová foi o pastor Atos. Então, mas eu vou só lembrando aqui, é o Deus é o Jeová, é o seguinte, que tem a vida em si mesmo e que ele é eterno, quer dizer, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Este nome Jeová, ele vem junto, em muitos lugares ele vem junto com outros, certo? Nas escrituras. Então, ele vem como o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Então, ele vem sempre com este, quando você vê ali, lá no Velho Testamento, é chamado várias vezes como o Senhor da guerra, certo? O Senhor dos exércitos. Também o Senhor proverá. Também este foi ali para Abraão, né? A própria Abraão falou primeira vez esse nome, né? O Senhor proverá. Quando Isaac pergunta para Abraão, aqui está a lenha, aqui está o fogo, tal, tem tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Deus tinha falado para Abraão: olha, você vai sacrificar o seu filho. Isaac não era bobo, ele sabia, mas Abraão não falou: você é o sacrifício. Ele falou o quê? Deus proverá. Naquele último momento, ele sabia que Deus ia fazer, porque ele tinha visto a promessa de Deus, como Deus usou o seu poder para que Sara tivesse filho na sua velhice, né? Quando tinha passado da idade de ter filhos, ela não tinha mais condições de ter filho, teve o filho, de repente Deus pede, a Bíblia fala lá no Novo Testamento que Abraão creu que se Deus permitisse, ele iria ressuscitá-lo. Então ali já tem a explicação por que ele estava disposto a fazer isso, porque ele confiava a tal ponto em Deus que agora não havia mais nada impossível para Deus. Se Deus pediu, então estava pronto. Veja o crescimento de Abraão. Então, se você vai, depois nós vamos ver o livro de Gênesis lá na classe dos adultos, depois os jovens também vão ver, né? Nós vamos ver que o crescimento de Abraão, do Gênesis capítulo 13, 14, 15, 17, quando Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, quando ele chega no 22, é o ápice da sua vida espiritual, certo? Porque ele realmente, ele mesmo diz: o Senhor proverá. Ele não tinha visto aquele cordeiro que estava escondido ali, quietinho. Tinha um cordeiro pertinho deles, eles não tinham visto. Assim que ele então realmente levantou o cutelo e Deus gritou para ele: não faças isso, então o cordeiro deve ter berrado lá no fundo. E ele sabia que Deus proveu. O Senhor proverá, seja o que for, o Senhor proverá, tá? Então essa é uma das coisas que Deus faz. Também nós podemos dizer: Deus é que sara. Eu estou falando rápido aqui, irmãos, porque nós já vimos isso aqui. O Senhor é que sara. Então veja, o Senhor que cura, o Senhor que sara, que cura. Então às vezes a gente até rejeita essa coisa por causa do tanto que tem aí os curandeiros que existem por aí. Às vezes as pessoas falam assim: não, Deus não está fazendo. Não, Deus está fazendo cura, sim, Deus faz. Ele faz cura milagrosa. Você deve crer nas curas milagrosas. O que realmente que é o excesso é os curandeiros, certo? Deus responde às orações e você pode confiar em Deus. Deus usa várias coisas. Deus faz uma cura, às vezes usando os médicos, certo? É uma cura. É Deus também. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Mas também há casos que Deus cura milagrosamente. E é muito fácil se identificar a cura milagrosa. Qual que é uma cura milagrosa com a cura normal? A cura milagrosa é o seguinte: lembra quando Deus curava uma pessoa que era coxa,
que as pernas estavam lá, nunca funcionava, de repente a pessoa é curada, o que ela faz? Salta, começa a andar, pular de alegria. Quem conhece de anatomia, quem sabe que essas coisas, isso não é normal, isso não acontece. Uma cura normal, poderia que fosse feita pelos médicos, precisaria de anos de fisioterapia, precisaria de muita coisa para. Mas olha, talvez naquele caso lá, como era impossível, porque os nervos já estavam todos atrofiados, que chega a um ponto que os médicos não têm mais solução, pelo menos até onde a ciência foi até hoje, né? Pode ser que futuramente até tenha aqueles. Mas não tem solução. Mas mesmo que tivesse, esse precisava de fazer fisioterapia por muito tempo. Mas essas pessoas pulou toda essa etapa. É cura milagrosa. Uma pessoa que os médicos falaram assim, está desenganado dos médicos, vai morrer. De repente aquela pessoa melhora e vai lá viver mais 10 anos. Pode até ser que daqui 10 anos depois ele morre com aquela mesma doença, mas isso não quer dizer que Deus não curou, certo? Porque se ele já estava desenganado, foi uma cura milagrosa, sim. Só que, por exemplo, todos nós um dia vamos morrer se Cristo não voltar antes, tá? Então nós podemos dizer, o Senhor é que sara, Ele é aquele que cura. Então creia que todas as enfermidades, Ele é que sara, certo? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então isso aqui é importante nós entendemos. Será que o Senhor é a sua bandeira, aquilo que você vai erguer, certo? Nós cantamos às vezes um pendão real, né? Será que Ele é a nossa bandeira mesmo, ao qual nós erguemos, ao qual nós realmente agimos? Então o Senhor é a nossa bandeira. Os filhos de Israel haviam combatido os inimigos, e Deus lembrou de que eles estivera com eles, estaria com eles, e seria a bandeira sobre a qual venceriam. Então a bandeira ali, irmãos, a princípio na verdade era representada pela arca. Eles confiavam muito, quando eles levavam a arca, eles falavam, Deus vai nos vencer. Eles achavam que a arca era a bandeira, mas a arca não é a bandeira, é Deus. Porque, por exemplo, lembra de Saul, quando eles levaram a arca, a pessoa, levou a arca, está tudo bem. Mas ele já tinha abandonado a Deus, ele já tinha desobedecido a Deus. O que eles fizeram? Eles simplesmente, a arca foi tomada pelos inimigos. Foi tomada, certo? Porque, na verdade, o Senhor o Jeová é a nossa bandeira. Nós temos que ter Ele como a nossa... na nossa vida o tempo todo. Eu vou estar erguendo Ele, Senhor, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, sabe? Essa palavrinha aqui é conhecida por todos, né? Shalom, todos sabem o que significa shalom, não sabe? Não? Paz. Então Jeová Shalom, então o Senhor não, que paz, o Senhor envia a paz, Shalom, não é? O Senhor envia a paz. Jeová Shalom. Então Ele é também, além de ser, então Ele é o Senhor da guerra e o Senhor da paz. A primeira paz que o homem precisa é a paz com Deus. Eu preciso ter paz com Deus. Eu não posso estar em inimizade contra Deus. Se você está em inimizade contra Deus, você é inimigo de Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus, então isso está em inimizade contra Deus, tá? Então, e o Senhor já nos reconciliou consigo mesmo. Então o Senhor já fez esse ministério da reconciliação, o Senhor mesmo fez esta obra. Então Ele nos deu esse ministério para que eu possa estar falando que o Senhor agora proclama a paz com todos os homens, porque agora a condenação e a ira de Deus caiu sobre o Filho. Você pode ter paz com Deus. Então o Senhor enviou a paz. Quem que é o Rei da paz? Quem que é aquele que será chamado Príncipe da paz?
Quem é Ele? O Senhor Jesus. Ele é o nosso príncipe da paz, tá? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que realmente fosse nosso príncipe da paz. Então, Ele é o único que pode nos trazer a paz através do Senhor. Mas a Bíblia fala de uma outra paz. A Bíblia fala lá em Filipenses 4, fala da paz de Deus. A paz de Deus habite em vosso coração. Aí ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando fala que a paz de Deus seja o seu hábito, nessa outra referência, realmente eu tenho que ter aquela paz de Deus no meu coração. Mas aqui nesse Filipenses me dá uma dica: o que é essa paz, né? Então, em meio à tormenta, em meio às tribulações, eu vou ter a paz de Deus, porque a paz de Deus não depende da circunstância, mas depende de como como eu vejo, assim, como é que eu me porto diante das circunstâncias. Então, as circunstâncias não são a coisa mais importante, mas sim a minha postura diante dessas circunstâncias. Às vezes, como Paulo fez, ele pediu que Deus o libertasse do espinho na carne. E Deus falou assim: não, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus não tirou o espinho na carne, porque na verdade, todos nós conhecemos o nosso coração. Irmãos, se você começa a sobressair, se você sabe que é bom, certo? Você sabe que é bom, você sabe que é o melhor nas coisas, qual o perigo que eu corro quando eu sou bom e tenho conhecimento disso, se eu não tomar cuidado? Soberba, orgulho, certo? Deus sabia que Paulo corria esse risco. Deus deixou alguma coisa para ele, para que ele não se ensoberbecesse pela grandiosidade das revelações. Então Deus revelou coisas para ele, que ele podia dizer: olha, nenhum dos apóstolos, nem aqueles que caminharam com Jesus durante 3 anos, Deus revelou, mas revelou para mim. Ele não chegou ao ponto de fazer isso, porque Deus deu um espinho na carne. Às vezes o espinho na carne é bênção, por mais que é duro, por mais que é difícil, mas é bênção, certo? Porque quem está na frente é o Senhor. Então, por isso que a Bíblia fala assim: olha, não andeis preocupados, ansiosos de coisa alguma. E essa preocupação, ela pode vir preocupação com o passado, com o presente ou com o futuro. Mas eu tenho que entregar nas mãos de Deus e confiar em Deus. Então, quando eu entrego nas mãos de Deus, aí eu vou fazer eu faço as minhas petições, minha oração, meu clamor, com ações de graças. Aí eu já vou agradecer antes de receber. Obrigado, Senhor, seja qual for a sua resposta, eu aceito, certo? Seja qual for a sua resposta, eu aceito. Então não é aquele lá: Senhor, me dá isso, mas se o Senhor não me der, eu vou ficar muito chateado. Deus é todo poderoso. Você pede, mas já dá a graça: Senhor, seja qual for a sua resposta, eu te agradeço, eu te louvo, eu bendigo o teu nome por isso, certo? Seja qual for. Então, o Senhor, como nossa paz, Ele realmente dá essa paz de Deus nos nossos corações, de modo que eu vou ter aquilo que diz o versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é lógico a pessoa em meio de tribulação está tranquilo. A pessoa, igual os mártires, a pessoa que ia morrer, estava pronto para ser morto, e cantava louvores. Não é lógico Paulo ter sido chicoteado injustamente, e ele e Silas, e lá de repente eles lá cantando louvores. Entende?
E a sua postura fez com que despertasse o carcereiro. O carcereiro viu o que eles fizeram com ele, e o carcereiro depois viu o que eles estavam louvando a Deus. E quando teve oportunidade, ele fez a pergunta, né? O que ele vai fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí, onde ele deu a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E literalmente foi salvo ele e a casa, porque o carcereiro também fez a sua parte. Quando Paulo foi pregar, ele levou todos da sua casa para ouvir. Não é que ele decidiu, falou assim: olha, hoje eu sou crente e todo mundo aqui vai ser. Ele levou todos da sua casa para ouvir, para que o evangelho fosse pregado, e todos se converteram. Essa foi uma promessa cumprida logo imediato. Então, irmãos, nesse caso, a paz de Deus estava sobre o coração deles, mesmo em meio à injustiça. Claro que depois Paulo reivindicou: vocês não podiam ter feito isso, não era direito de vocês, porque eu sou cidadão romano. Aí eles tiveram que ir lá pedir desculpa porque eles fizeram, porque não fizeram o julgamento justo. Mas mostra que Paulo perdoou, porque ele não levou avante, deixou aquilo como estava. Ele poderia ter levado avante, mas ele não fez isso. Então, ele revelou que o Senhor é a nossa paz no tempo dos juízes, nos dias dos juízes, quando revigorava, quando a lei não revigorava. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Outro nome é pastor, eu nem sei pronunciar aqui, Rué, certo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, pastor é aquele que vai. Aqui tá, o pastor é comparado com aquele pastor de ovelhas. O que é o pastor de ovelhas? Qual era a função dele? Ele tinha uma função de proteger, de alimentar, tanto de suprir de água como de alimento, e também de cuidar da saúde das ovelhas. Então aí o pastor ele fazia isso, né? Então ele cuidava das ovelhas que estavam doentes. Eu unjo minha cabeça com óleo, aqui você dá referência a isso, certo? Aí está cuidando das ovelhas, para que eles realmente as ovelhas pudessem ser protegidas daquelas moscas pequenininhas que punham alvos nas suas narinas, e essas lagartas vinham no seu cérebro e acabavam com a vida saudável das ovelhas. E isso então ele fazia para proteger. Ele protegia dos predadores. Quando via um lobo, um leão, um urso, lembra que Davi teve que lutar com o urso, com o leão, para poder proteger as suas ovelhas? E também levava as águas, os pastos verdejantes, certo? E as águas tranquilas. Isso é tão importante, as águas tranquilas, porque nas águas também tem os predadores das águas. Então, quando levava lá nas águas, tinha que ser uma água tranquila, uma água que as ovelhas iam lá alimentar e não precisava ficar preocupado, né? Então, porque o pastor estava ali para cuidar delas. Então, e está dizendo para nós: o Senhor é meu pastor. Então, Ele é que me cuida de mim em todos esses aspectos. Então, o Senhor, como nosso pastor, é aquele que cuida, aquele que nos alimenta, aquele que supre as nossas necessidades. É o Senhor da providência. Então nós podemos estar confiando nele. Então temos também Jeová, nossa justiça. E Senhor, nossa justiça. Então, irmãos, às vezes podemos sofrer muitas injustiças. Mas quem é aquele que nos faz justiça? Quantas pessoas às vezes sofrem injustiça? E às vezes temos que deixar para lá, não é? Então isso é importante também. Jeremias 23, 6. Nós temos ali o Senhor. Tem uns nomes aqui que se é pronunciado, mas depois os irmãos leem na apostila, tá bom? 14.
Jeová Shammah é o Senhor está presente. Ezequiel 48, 35. O Senhor está ali. Ali fala, o Senhor está ali, o Senhor está presente. Quando nós descobrimos, quando nós sabemos disso, isso é muito importante. O Senhor hoje, Ele deu a graça de Ele estar presente constantemente através da habitação do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, se você é salvo verdadeiramente, Ele está em você. É Deus em você. Não é nem mais Deus conosco. É Deus em você, presença constante. Certo? O Senhor Jesus Cristo quando estava aqui, era um privilégio para aqueles que conheciam. Mas Ele não estava presente com eles, porque estava limitado pelo corpo, não estava com eles 24 horas por dia. Quando eles saíam para comprar, quando eles saíam para ir, Deus não estava presente com eles. Mas o ministério dele era outro também. Mas o Espírito Santo veio para que seja nossa, estar presente todo o tempo. Então, por isso, irmãos, eu posso viver uma vida de oração. A vida de oração, você vai viver em espírito de oração. Não é que você vai ter só um tempo de oração. Além do tempo que você tem de oração, que você vai interceder especificamente, você vai viver em espírito de oração, orar sem cessar. Isso quer dizer que todo momento você vai entregar nas suas mãos tudo que você for fazer. Então, lá no seu trabalho, você vai orar, mas é aquela oração que você não vai dispersar a sua atenção do trabalho. Quando você, por exemplo, apresentou uma certa dificuldade, ó Senhor, me ilumina. Ou então você resolveu rapidamente, ó Senhor, muito obrigado. É a coisa bem rápida que você vai agradecendo, louvando a Deus, estar na presença de Deus constantemente, algo que não vai desconcentrar você e nem atrapalhar você no trabalho. E assim, em todos os momentos, você está lá com dificuldade nos filhos, ó Senhor, dá-me a graça, certo? Então, essa presença constante é saber que qualquer momento, a qualquer hora, você pode confiar no Senhor. E quando você tem que resolver um problema difícil, ó Senhor, dá-me forças. E quando você tem que confessar um pecado, você tem que confessar. E esse pecado que você vai confessar, às vezes vai trazer consequências, poderá trazer consequências. Então você vai orar, orou durante tanto tempo, de repente aí você saiu para resolver, certo? O Senhor ajuda, seja qual for a circunstância, seja qual for o resultado, o Senhor me dá a graça para suportar. Entende? O Senhor está presente em todo momento. Então você vai estar orando em todo momento. Isso é Ezequiel 48, 35 diz: o Senhor está ali. Então vocês descobrem que cada um desses nomes vai levar consigo um grande e maravilhoso significado, que vai transbordar de conforto e consolação. Cada um destes nomes. Então vocês podem observar que os nomes que é usado por Deus expressam o seu caráter. Então Deus não é chamado de um só nome, mas nós vimos que o principal nome que Ele usa é o qual? Eu sou. Que é o Jeová, né? É o mais reverente, o mais importante, certo? Mas não quer dizer que os outros não sejam, certo? Porque tudo fala alguma coisa sobre Ele, tudo nos ensina alguma coisa sobre Ele. Então devemos ser gratos a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então o Senhor sempre glorificou o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que como é que Deus chamava Deus, não é por nenhum desses nomes que nós falamos. Como é que Ele chamava Deus? Pai. Então
Então, além de tudo isso, ele é Pai. Ele passou a ser Pai depois que nós fomos salvos? Ele é Pai desde a eternidade. Desde a eternidade. Se a gente, quando a gente estiver estudando um dia sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a gente pode ver que o Senhor Jesus Cristo ele é eterno também. Quando ele fala assim, ele é o Filho, mas não quer dizer que ele teve um princípio de dias. Ele também é chamado de Jeová, ele se chama de Jeová. Antes que Abraão existisse, eu sou, quer dizer que ele tem vida em si mesmo. Certo? Então também aqui ele é chamado, um dos nomes dele, ele é chamado de Pai. Então, no caso é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aí nós vamos entrar numa outra questão, que depois nós vamos estar desenvolvendo melhor, que é a questão da Trindade. Certo? Então Deus ele é um Deus pessoal, e como uma pessoa ele age e se revela. Então isso aqui também é importante. Ele não é só um ser divino que está longe de nós, ele também é um ser pessoal. Deus não é só uma força, não é só alguém que é todo poderoso, que vem, está cheio de ira e tal, mas não, ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem tudo aquilo que uma pessoa, que nós somos uma pessoa também, certo? Então nós somos. Então essa pessoa, o que nos caracteriza como pessoas? É porque nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, nós pensamos, nós temos o intelecto e nós temos vontade, certo? A Bíblia ensina para nós que o pecado ele realmente trouxe para nós essas três coisas aqui. A vontade nossa, ela ficou totalmente não voltada para fazer a vontade de Deus, para fazer a nossa vontade. Nossos sentimentos ficaram sendo conturbados e ficamos praticamente escravos dos sentimentos. Então hoje o homem é um homem sensual no sentido de que ele é muito sensitivo, ele só age pelo sentimento. Quando você age pelo sentimento, você realmente passa a ser uma pessoa que não pensa para agir, certo? Então, isso infelizmente foi o pecado que trouxe para cada um de nós, né? Agora, se você já é convertido, aí você vai deixar que o Espírito Santo controle os seus sentimentos também. Ele vai controlar. Mas tem gente que deixa ser controlado pelos seus sentimentos e toma atitude e toma decisões, que é a vontade, baseado nos seus sentimentos, certo? Então, e às vezes a pessoa fala assim, eu tô apaixonado por essa pessoa, um jovem, né? Eu estou apaixonado, gosto muito dele, eu não posso viver sem ela, né? Eu não posso viver sem. Aí tudo que está falando indica que não é da vontade de Deus. Se você, a pessoa é crente, a pessoa não é crente, a pessoa não tem nenhuma característica que para ser uma pessoa que vai ser bom para você, mas como você deixou ser levado pelo sentimento, você está cego. Então eu lembro de uma pessoa que teve um casamento, aí o casamento não deu certo, aí a pessoa chegou e falou assim, por que eu não sei se é exatamente essas palavras, mas a pessoa questionou Deus e culpou Deus de estar realmente ter acontecido o divórcio e a separação. Mas não é a culpa de Deus. Então isso aqui é importante nós entendermos. Tá bom? E eu tô. Então vamos ficar por aqui então. Vamos agradecer a Deus. Vamos lá, Moniel, agradeça a Deus pelo
pela essa primeira parte. Ó Senhor Deus, que és grandioso, maravilhoso, Pai nosso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Ó Pai, nós guardamos de corações e praticamos. Faça também, Senhor, abençoe o nosso culto, a escola dominical, a recitante da programação agora de manhã. Que seja tudo à vontade, Senhor. Abençoe cada irmão aqui, o nosso caminhar ao Senhor. Nós firmamos sempre na tua palavra. Tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.